Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo para apresentar mais um acessório para vocês. Agora é um acessório que realmente, gente, eu posso dizer, como resultado, ele é um dos meus preferidos. Porém, é o que eu menos uso. E aí vocês vão entender por quê, tá? Por quê? Porque ele é um aparelho que você pode comprar para fazer uma automassagem. Ele é um aparelho que a parte comercial dele é muito ampla. Até a Polishop vende, para vocês terem uma noção, americanas.com, Submarino. Então, assim, é um aparelho elétrico de massagem, né? Eu chamo ele de Sculptor, mas você pode ser um massageador elétrico, né? O que você conhece. E aí, o que eu percebo? Que como tem esse apelo comercial muito grande para que a pessoa compre esse massageador para utilizar em casa, eu não acho justo eu, como terapeuta profissional, utilizar ele durante a sessão e estar cobrando por esse tempo, né? Uma coisa, por exemplo, eu tenho algumas amigas que são fisioterapeutas e elas têm esse massageador elétrico para terminar para terminar a aula delas de fisioterapia ou de pilates. Eu acho isso excelente, gente, porque elas estão realmente fazendo uma massagem super eficaz na cliente ou no cliente delas e tá conseguindo realmente ter, como é que fala? Uma melhora, uma massagem bacana, consegue ter um resultado bacana. Então, assim, é difícil nós, como terapeutas, massoterapeutas, que a pessoa nos procura exatamente só para isso, né, utilizar uma ferramenta dessa, né? Então, como eu comentei, já dei spoiler, é o Sculptor, né? Então, no caso do Sculptor, gente, o que eu posso falar aqui para vocês? Eu tô passando aqui para frente que é a parte que realmente fala, mostra o massageador para vocês, é o massageador que eu tenho aqui em casa, inclusive, né? O Sculptor, gente, ele é muito eficiente, inclusive para fazer essa estimulação da microcirculação, para ele mobilizar bem o tecido, o Sculptor ele é muito bom. Porém, tem essa questão comercial que eu falei para vocês. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? De uso do Sculptor que me ajuda demais, né? Mas que, como eu comentei, eu quase não uso por esse apelo comercial que o Sculptor tem, né? Quando um paciente ou quando um cliente está com muita dor e não te deixa fazer a sessão, não te deixa nem pôr a mão nele ali direito, você, em 5 minutos de Sculptor que você faz naquela pessoa, em 5 minutos, gente, não precisa mais que isso, às vezes até menos de 5 minutos, que você utiliza o Sculptor, você põe a mão nessa pessoa, a pessoa começa a deixar você a mexer nela. Por quê? Porque aquele processo de tensão, de rigidez intenso que estava naquele tecido já não tem mais. E aí, o Sculptor é como se fosse um anestésico para que você tenha um alvará para fazer uma massagem boa naquela pessoa, né? Então, assim, a pessoa, ela tá com muita dor, ela tá com uma tensão, assim, rígida mesmo no corpo dela. E aí você faz o Sculptor e é gostosinho, e ela vai relaxando, as terminações dela, nervosas dela vão relaxando, ela começa a ter menos sinapses, menos esses jogos que tem no nosso corpo, né? Quando a gente tem um atrito, uma dor, uma tensão, né? Toda a parte química do corpo que fica naquela região fica muito intensa. Então o Sculptor ele faz esse efeito anestésico na região e deixa a gente fazer a massagem no local. Então eu sei que eu quase não utilizo, como eu comentei, mas eu admiro demais esse acessório, eu admiro demais essa ferramenta. E assim, quando eu vejo que a pessoa tá muito, muito, muito tensa mesmo, eu faço uma sugestão para a pessoa: olha, tá doendo muito, né? E se eu utilizar aqui um massageadorzinho elétrico por 2 minutinhos? E aí a gente, né, faz novamente a massagem, porque você não tá conseguindo deixar eu mexer. Então, desse jeito eu vou conseguir mexer melhor na sua região. Pode ser, na sua dor, quer dizer, pode ser. E se a pessoa permitir, tá tudo bem, gente. Olha, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa dica aí. Que eu realmente, assim, utilizei por muito tempo, mas agora eu quase não utilizo. Porque, gente, eu percebi que não era justo com a pessoa. Eu falei, ai, gente, não tá legal isso aqui não. Eu tenho que utilizar realmente a massagem. E isso vai muito da questão de nós como terapeutas, né? Como que a gente se olha. Então, quando eu aumentei o meu preço, eu comecei a ficar exigente comigo mesma. O que eu posso oferecer de diferencial para essa pessoa?
E o Sculptor não era um diferencial. O Sculptor era uma coisa que a pessoa podia fazer em casa, né? Então, assim, eu dou a sugestão para que a pessoa compre um Sculptor para que ela consiga ver mais resultados durante o tempo mesmo. Porque uma pessoa que vem a cada 15 dias ou uma vez por semana comigo, não vai resolver o problema dela, a não ser que a gente chegue na causa. E a causa é uma postura, a causa é sedentarismo, né? O que é a causa? A causa é um colchão inadequado, né? O que está acontecendo? É uma lesão? Então, até a gente chegar nessa causa, que muitas vezes a pessoa nem quer chegar, você pode sugerir para que ela utilize o Sculptor, né, em casa, para que ela faça o uso desse acessório e que esse acessório auxilie ela. Ai, Patrícia, mas o cliente não vai vir mais fazer massagem comigo. Gente, besteira, vem sim. Vem por quê? Porque você está oferecendo um outro serviço. O Sculptor é uma coisa que ele dá uma anestesiada, como eu comentei para vocês, mas ele não faz o trabalho todo, né? Então a gente precisa, depois que a pessoa permite que a gente, né, mexa ali na região, a gente precisa desse acessório às vezes para dar uma anestesiada, mas a gente consegue, né, também nesse caso, dar todo um diferencial para que a pessoa volte para nós e, né, a gente consiga aplicar essa massagem maravilhosa que todo mundo sabe que a gente faz. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Gratidão!